Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com conteúdos diários sobre o Flamengo. Então já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos para vocês sobre o time mais amado do Brasil. Equipe do Nublense, você falou a pronúncia do Nublense diferente, Júlio? Ou eu entendi mal no começo do programa? Não, você não entendeu mal, é que é difícil de falar mesmo, né? E é natural a gente chamar de Nublense, mas esse N com um tio em cima aqui é um símbolo, é um NH. Exato. Pensem em Nhaca. É assim que se fala o nome do Nublense, é Nublense. Nublense. Nublense, é como se fosse NH, né? Nublense. O Nublense... É normal chamar de Nublense também, né? Tudo certo. O Enhe, Nublense... É uma letra que não tem no nosso alfabeto, que tem no castelhano. La Enhe. Tudo bem. A gente ainda vai ter o jogo do Racing contra o Alcas. O Racing pode ir a 6 pontos. O Racing que também havia batido o Nublense, até com direito a gol do meio campo, né? O Racing joga em casa com o Alcas, né? O Racing deve ir a 6 pontos. O Flamengo vai ter que resolver contra o Racing a disputa do primeiro lugar desse grupo. E tem tudo para ser primeiro lugar ainda, apesar do tropeço inicial. Claro. Agora, o grande destaque da estreia do Sampaoli, mais do que o resultado, é a escalação, né? Que eu acho que tem a ver com o último jogo e acho que tem a ver com o próximo jogo. Acho que já é o Sampaoli, porque não é imaginável que o Marinho vá se transformar num titular do Flamengo. Não. Mas ele foi titular hoje, né? Voltou o Pedro pro time, 3 zagueiros, que muita gente não gosta. 3 zagueiros, me ajuda. O Marinho pela direita, o Ayrton Lucas pela esquerda. Vidal, Thiago Maia e Gerson. Vidal no time, né? Vidal, quem ele já conhecia, ele escalou, né? Exato. E o Gabriel e o Pedro. Lá na então é um frente. time diferente, né? Porque quando estava jogando com 3 zagueiros com o Vitor Pereira, estava jogando com 2 volantes. Agora ele botou 3 zagueiros, 3 volantes. Por quê? Porque o que o Sampaoli entende do Gerson? Ele não entende o Gerson como um volante. Ele, lá no Marsella do Sampaoli, o Gerson jogava como ponta. Então o Sampaoli entende, e eu acho que ele tem razão, tá? Eu acho que essa leitura é correta sobre o Gerson. O Gerson é um jogador Até pelo frente. que ele não entrega na marcação, Até pelo que ele não entrega na marcação. Talvez muita gente tenha se enganado com o Flamengo do Jorge Jesus de 2019, que tinha o William Arão, que tinha laterais muito experientes, que nem sempre subiam, Rafinha e Felipe Luiz, e o Gerson, ele era um segundo volante, um camisa 8, mas ele era um cara que chegava muito na frente, né? Ele não era tão exigido defensivamente como ele foi nesse início de ano. Então, acho que na cabeça do Sampaoli fica muito claro que o Gerson, ele vai disputar as posições ali, ele vai jogar com o Cebolinha, com o Bruno Henrique, com o Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, sabe? Ele está num outro pacote de jogadores, ele está no pacote meio atacante, ele não está no pacote volante. É como eu acho que o Sampaoli enxerga o Gerson. E essa estatística é muito legal, né? Do Flamengo não perder em casa pela Libertadores há 4 anos. Desde, então... Mas 2019, né? Mas ele perdeu em casa naquele... Deve ter perdido na fase de grupos. Na fase de grupos, algum jogo ali. Provavelmente. A gente já vai verificar. Ele não foi campeão invicto? Ah, não. Foi campeão invicto o ano passado. Passado. Ano passado, Não, 19 não, óbvio que perdeu do Emelec. Exato. Inclusive, em 2020, ele é eliminado pelo Racing empatando em casa, certo? Perde nos pênaltis. Perde nos pênaltis, exatamente. Com o Rogério Ceni, inclusive, no comando da equipe. Agora, foi um primeiro tempo curioso é que o Marinho participa dos 2 gols, nas jogadas, 2 gols do Pedro, jogadas com participação do Marinho. O Marinho jogando como um ala, como o Ayrton Lucas, eu acho que você tem uma coisa muito nítida ali. O problema do Ayrton Lucas que existe, ele é multiplicado pela enésima potência com o Marinho, que é o cara ataca muito bem e não recompõe, não volta para recompor. Então o Ayrton Lucas, como jogou como lateral a vida toda, ele pode até defender mal, mas ele sabe, ele tem a característica da recomposição. O Marinho não, o Marinho nem isso. Então isso ficou muito evidente no segundo tempo. No segundo tempo o Nublense voltou a fim de fazer alguma coisa no jogo. Tinha ficado muito passivo durante o primeiro tempo inteiro. E o time chileno foi melhor do que o Flamengo nos primeiros 15 a 20 minutos do segundo tempo. Foi melhor, teve uma ou outra chance. E muito por essa deficiência do Marinho, né? Às vezes o Vidal ia cobrir, o Marinho não recompunha no lugar do Vidal.
são os cacuetes de quem está acostumado a voltar para marcar, não é o caso do Marinho. Né? O Marinho precisa de um time para ele, gente. O Marinho não é no Flamengo que ele vai funcionar. Né? O Marinho precisa de um time em que ele possa jogar livre, como o atacante principal do time, e voltar para o Santos, por exemplo. Um time em que ele possa desempenhar toda a capacidade dele de atacante. Né? Botar o Marinho para fazer ele ser uma função muito tática e tal, vai ser complicado mesmo. E hoje funcionou no primeiro tempo, na parte ofensiva, não funcionou no segundo, na parte defensiva. Ele faz três substituições de uma vez, né? Tira o Vidal, o Marinho e o Fabrício Bruno, desfaz o sistema de 3 zagueiros, bota o Wesley pela lateral, traz o Ayrton Lucas para fazer uma linha de 4 atrás normal, entra o Everton Ribeiro mais à frente e entra o Cebolinha mais à frente também. Aí o Flamengo reconquista o domínio do jogo, até faz um terceiro gol que acabou sendo depois invalidado, mas aí o jogo tranquiliza de novo para o Flamengo, né? O comecinho do segundo tempo foi meio esquisito. Muito bem, olha, esses gols do Pedro o levam a uma marca importante. Ele chega aos 17 gols pelo Flamengo na Libertadores e se torna o segundo maior artilheiro do clube na competição. Numa tacada Gabriel só, né? Mas numa tacada só ele passa o Bruno Henrique e o Zico, com 16. E fica atrás só do Gabigol. O Flamengo, então, tem 18 vitórias e 3 empates nos seus últimos 21 jogos em casa. A última derrota foi para o Penharol em 2019, na fase de grupos. E são 22 jogos seguidos fazendo gol. Acho que era o Abel, né? Era o Flamengo do Abel. Era o Flamengo do Abel. Porque o Jorge Jesus, se eu não me engano, estreia nas oitavas contra o Emelec, sim. na Libertadores. Era né? um Flamengo mais chinfrim, aquele do Abel. Né? Exato. Em que não jogavam juntos. E ainda não tinha Felipe Não jogavam Luiz, não tinha nem quarteto. Não tinha Gerson, Felipe Luiz, Rafinha. Tinha mais o zagueiro Pablo Mari. Pablo Mari. 22 jogos seguidos do Flamengo fazendo gol na Libertadores, é a maior marca de uma equipe na competição. Números, curiosidades, características. Aliás, falar em números curiosos, eu esqueci de falar um do Argentino Júnior. 4º jogo dele no Brasil, em Libertadores. E um time que já foi campeão só fez 4 jogos. Aliás, essa é a 5ª participação só do Argentino Júnior na Libertadores. Ele nunca perdeu em casa. Nunca perdeu no Brasil, perdão. Jogou contra o Vasco e contra o Fluminense na fase de grupos de 85. Veja só, Brasil e Argentina na mesma chave em 85. Né? 2 times brasileiros, 2 times argentinos. Ele não perde. Não perde do Atlético Mineiro, eu não vou me recordar no ano, se é 2005 ou 2011. E agora não perde do Corinthians, o seu 4º jogo na história em solo brasileiro pela Libertadores. Muito bem. Parabéns ao Argentinos Júniors, o time berço de Diego Armando Só Maradona. isso, né? Só isso. Um pouquinho a gente vai ter o Sampaoli. Então, só recapitulando, Racing, Flamengo e Alcas, 3 pontos, sem o Blense nenhum. O Racing, se vencer o Alcas amanhã, se der a lógica, o Racing vai para 6 pontos. E aí o que eu falei em relação a Corinthians e Independiente Del Valle, numa possível briga pela 2ª vaga no grupo, pode valer como uma briga pela liderança desse grupo no confronto direto, né, Júlio? De repente, é claro que eles vão brigar, mas o que eu quero dizer é que no confronto direto é que essa briga vai ser decidida. Sim. Né? O normal seria que o Flamengo e o Racing vencessem as 4 partidas contra Alcas e Ñublense. O Flamengo tropeçou, isso pode dar alguma vantagem para o Racing ali de eventualmente perder até um jogo contra o Flamengo, e empatar outro e tal, e decidir no saldo. Mas é claro que no confronto direto que o Flamengo e Racing vão decidir primeiro e segundo, serão os 2 classificados desse grupo. Muito bem, daqui a pouquinho, Jorge Sampaoli falando depois da sua primeira vitória.